essa história do Renan. O Renan é um estudante de medicina, né? Sonhador, idealizador, e ele tinha uma vontade, assim, de fazer... Sabe aqueles mochilão para qualquer país? Ele tinha vontade de conhecer a América Latina, sair desbravando, assim. Mas de mochilão mesmo. O que ele fez? Ele não tinha grana para isso ainda. Ele comprou um Atlas, muito legal. Ele comprou um Atlas e todo o dinheirinho que sobrava, ele, ó, depositando nesse Atlas, era o cofrinho dele. Muito bem, já era estudante de medicina, né? Já estava no curso dele, início, né, da faculdade. E aí conheci um pessoal tal, e aí uns amigos mais próximos falaram: ô Renan, o que você acha da gente fazer um mochilão pela América Latina? Pô, era o sonho dele, né? Ele falou: caramba, eu quero fazer isso, mas eu não tenho dinheiro para isso ainda. Não, você não tá entendendo, não. É raiz o negócio, é mochilão, é vamos. Tá bom. Ele falou, mesmo assim, eu acho que eu não tenho dinheiro suficiente, eu vou pedir pra minha mãe. Foi lá, conversou com a mãe dele, né? Ó, mãe, né? Meus amigos, né? Aquele meu sonho, né? Do mochilão e tal. A mãe dele emprestou, deu, né? Um dinheirinho assim pra ele, e aí ele conseguiu um dinheiro que não era muito. Porque ele falou, eu não tenho muito. E eles falaram, não, vai dar certo. Bom, eles, na verdade, o Renan, não sei os outros quanto que eles tinham, mas o Renan tinha R$ 1.400, tá? Para viajar 21 dias pela América Latina. Gente, vamos contar que isso não vai dar muito certo, né? Bom, mas como os amigos garantiram que ia dar e eles iam dar um jeito, lá foram, né, os 5. Desses 5, na verdade, uma, ela tava de gaiato, mas ela tinha, né? A Patricinha, né? Então a mais Patricinha tava falando, eu vou também brincar de mochilão. Mas ela ia do jeitinho dela, que vocês vão saber daqui a pouco. Bom, então eles pegaram um ônibus para Porto Alegre e de Porto Alegre pegaram outro ônibus para Montevidéu. Chegando lá, eles tinham que procurar um lugar para ficar, um hostel dos mais baratos, porque eles tinham que economizar. Então, essa era a ideia de toda a viagem. Então, aí eles foram, né? Encontraram um hostel, exploraram a cidade um pouquinho, encontraram um lugar mais barato e lá ficaram. De Montevidéu, eles foram para Buenos Aires. Buenos Aires também, ano novo, lotado. Eles procuraram, não tinha. Assim, eles encontraram um hostel, gente, longe, assim, muito longe. $9, acho, a diária, coisa bem baratinha. Mas assim, pois bem. E assim foi seguindo a viagem deles de país em país. Foram 9 países, gente. 9 países com R$ 1.400. Bom, aquela Patricinha da história era assim, né? Ela assumiu, mas ela tinha, né, o dela. Então, por exemplo, eles rachavam um sorvete em 4 e ela comprava o dela, entendeu? Então, assim, era um mochilão mais top o dela. Mas tudo bem. Fizeram essa viagem, foram para Peru, Paraguai, todo lugar que vocês podem imaginar, pararam em Machu Picchu. Olha, foi uma viagem, assim, muito legal. Quando eles retornaram para o Brasil, ele já tinha se inscrito num voluntariado, sabe essas instituições bem grandes que fazem aquele, né, médicos para ajudar. Ele foi trabalhar aí de voluntário num lugar. E nesse lugar ele conheceu uma menina que falou para ele, cara, por que você não vai lá para Portugal fazer uma parte da tua faculdade? Pô, ia ser tão legal, tal. E ele ficou com isso na cabeça. Ele falou, olha, pode ser interessante mesmo. Então ele foi conversar com a secretaria lá da faculdade. Falaram que podiam tentar, ele queria ir para Porto, né? Mas falaram que poderia não dar certo, mas que poderia dar certo Lisboa. E aí ele falou, qualquer um dos dois tá legal. Quando estava tudo certo já para ele ir para Portugal, ele tem um casal de amigos, né, que moram nos Estados Unidos, o tio dele também lá, e ele sabia que o marido dessa amiga dele estava muito doente. Então ele falou, bom, como eu estou indo para Portugal, vou dar uma escapada e vou para os Estados Unidos e faço uma visita para esse casal que eu acho que vai ser interessante. Pois bem, foi. Quando ele chegou no hospital,
a amiga dele, ela já estava há muitos dias lá com ele, internado, e ela não arredava o pé, né? Não queria ir embora, não saía, não ia para casa para tomar banho e tal. E o tio dele falou: olha, Renan, vamos fazer com que ela faça você ir para casa tomar banho. Né? E aí, quem sabe, esse é um jeito de ela tomar o banho que ela precisa, descansar e tal. E o Renan adora cantar, gente, tem uma voz. O Renan cantando. E aí, o que ele fez quando chegou no hospital? Ele começou a cantar para esse senhor que estava lá, realmente no leito de morte. Cantou, cantou, cantou. Aí tinha pessoas da família. E uma coisa muito interessante que eles notaram é que ele estava em coma, gente. Em coma. Só que quando o Renan cantava, mudava a frequência cardíaca dele. Gente, isso é poderoso demais. E criou-se um momento assim muito bonito. Né? Muito, muito bonito. Apesar de tanta tristeza, né, daquele momento, que era uma despedida, foi muito bonito. Até que essa senhora falou pro Renan: vamos para casa, precisa tomar um banho, descansar. E ele, né, era isso que eu queria. Vamos, e foram para casa dela. Eles receberam às 2h da manhã a notícia que o senhor havia falecido. Ele parece mesmo que estava esperando. A gente já ouviu histórias assim, né? Que você sabe que a pessoa estava esperando sair de perto para poder, né? Então, talvez ele estivesse esperando a esposa não estar lá para poder partir, né? Bom, e assim se deu a visita que depois, na cabeça do Renan, foi mais do que uma visita, né? Acho que era um momento que ele tinha que estar lá. E assim ele falou: bom, então eu vou embora que eu já tenho um voo para Nova York. E aí ele foi para Nova York. Só que ele tava com pouco dinheiro, gente. Ele ainda tava no estilo mochilão. Quando ele chega nos Estados Unidos, desce no aeroporto na Avenida Broadway, ele, vou para Times Square, né? Que ele achava que era 2 passos estaria na Times Square, que não era, né? Uma avenida muito, né? Corta tudo, né? De norte a sul. E aí ele foi andando. Só que ele precisava achar um lugar muito barato para ficar. Porque, deixa eu recapitular para vocês entenderem. A história que eu contei antes do mochilão é para vocês entenderem que ele estava exatamente na mesma situação. De novo, ele estava aplicando o mesmo raciocínio que eles tiveram durante a viagem do mochilão. Ele precisava achar um lugar dos mais baratos. Bom, mais barato, né? Que coubesse no bolso. E a mochila, gente? A mesma, tá? A mesma mochila do mochilão. Claro, ela conta histórias, né? Tinha que acompanhar ele. Bom, encontrou um fast food desses bem famosos que ofereciam Wi-Fi de graça. Ele falou: é aqui que eu vou ficar. Só que, gente, ele ficou lá 3 horas procurando um hostel. Nada, nada, nada. Online, pelo menos, ele não encontrou nada. Tudo lotado. Ele falou: não vou ficar aqui 3 horas, né? Tô só perdendo tempo aqui. 3 horas aqui. Ele falou: não, vou pra alguma festa, pra um bar, vou beber, né? Uma hora eu acho um lugar pra ficar. Corajoso. E foi. Quando ele tava descendo, ele tem um amigo que coleciona cartões postais. E ele viu um lugar que era assim, 20 cartões postais por $1. Perfeito. Ele falou: nossa, coleção, vou comprar cartão postal de tudo quanto é lugar. E entrou nesse lugar. Entrou, escolheu lá os cartões e tal. Quando ele foi pagar, tava entrando um casal, era uma menina com um cara, entrando, falando em inglês. Só que ele percebeu que esse cara tava falando: você é brasileira? Ah, brasileira gosta disso. E aí ele falou: esse cara tá assediando essa menina. Ele não pensou 2 vezes, gente. Ele virou e falou: guria, o que você tá fazendo aqui? A menina na hora olhou: nossa, você tá aqui, abraça e tal. E conseguiram dar uma esquivada assim no cara. E ela falou: você me salvou desse cara, porque ele tava me assediando, ele tava achando que eu era, né, qualquer menina aí, fácil. Ele falou: ai, nossa, eu percebi mesmo que tinha alguma coisa estranha e resolvi aí falar, né?
Aí, conversa vai, conversa vem. Ela perguntou onde ele estava indo, para onde ele estava indo. Ele falou: Ah, eu acho que eu tô indo para Times Square. Ela falou: Nossa, tá longe, né? Você primeira vez? Não conheço. Nossa, que legal, você vai adorar. Então vamos indo para lá. Onde que você quer deixar suas coisas? No hotel? Aí ele disfarçou, né? Que hotel? Que hotel? Não tinha nenhum lugar. Ah, deu uma disfarçada, continua o papo, vai descendo e tal, não sei o quê. Ah, vamos em algum bar então? Ah, vamos. Ela falou, então, você não quer mesmo? Não quer deixar suas coisas no hotel? Aí ele, então, eu vou com as minhas coisas mesmo, porque eu ainda não tô hospedado em nenhum lugar. Ela falou, como assim? Eu procurei, tá? Não foi porque eu não procurei. Eu procurei muito lugar online, mas, cara, tudo lotado. Ela falou, amor, New York Fashion Week. Não tem lugar pra ficar, tá tudo lotado, tá cheio de modelo. E até quem não é modelo tá hospedado. Não tem, você não vai encontrar. Ele até achou, né? Mas aí era $300, $400. Não dava pro bolso, mochilão, lembra? Mochilão ainda. Ela falou, ó, vamos fazer o seguinte, fica na minha casa, não quer dormir na minha casa? Na situação que ele tava, claro, né? Claro que eu quero. E foi, né? Foram pra casa dela, ela tomou banho e tal, não sei o quê. Só que no final ela falou, acho que eu não tô afim de sair não, vamos ficar por aqui, você não quer, dorme aí e tal, tá tudo bem, amanhã a gente faz alguma coisa e tal. E assim foi, né? E conversando muito, né, os dois. Essa moça, ela tava lá fazendo compra, né? Então ela falou, eu vou passar o dia fazendo compra, que eu tô... É o que vai pagar a minha viagem, que eu tenho umas encomendas e tal. Eles conversaram muito, né? Até que ele resolveu falar, deixa eu só te perguntar uma coisa. Como é que você teve coragem de me deixar, né? Dormir aqui, você não me conhece. Ela falou, então, eu cheguei ontem, né? Aqui nos Estados Unidos. E eu tinha combinado com meu tio, ele ia vir me buscar. Porque acontece, a minha filha, quando eu morei aqui nos Estados Unidos, eu tive minha filha aqui, ela nasceu aqui. Eu já tô no Brasil há um tempo, mas eu voltei pra cá pra resolver uma papelada dela. Só que eu tô sem grana, eu parcelei minha passagem 12 vezes. Então eu peguei umas encomendas, coloquei uma grana em cima e é o que vai pagar aí minha estadia, minha viagem toda. E é o que tá me bancando, né? Só que meu tio não apareceu. Eu não conseguia falar com ele. E eu fiquei lá esperando desesperada. Aí chegou um senhor de uma loja e falou, moça, tá tudo bem com você? Tô vendo que você tá aí há um tempão sentada e tal. Eu fiquei com medo. Então ela ai não, tá tudo bem e tal. E se desvencilhou aí do cara. Só que ela lá ficou, né? Muito tempo. E aí fechou a loja, ele veio com a esposa e falou, olha moça, eu tô muito preocupado mesmo com você. Você tá aí o dia inteiro. Aí ela explicou, ela falou, que meu tio que veio me buscar não veio, eu tô aqui, isso aqui. Ele falou, ó, vamos dormir na minha casa. E ela aceitou. E aí ela falou pro Renan, como que eu podia negar pra você depois disso que aconteceu comigo? Esse casal, quando ela acordou, tinha café da manhã, já tinham conseguido contato com o tio e ele já estava indo buscá-la. Então, assim, aconteceu a mesma coisa com o Renan, ele procurando um lugar, não tinha, tal, perdidaço. E ela falou, eu não podia te deixar na mão, sendo que eu tive essa corrente boa, né? Esse negócio legal comigo. Não dava para te deixar na mão, tive que retribuir. 5 dias, os dois lá, melhores amigos. Gente, BFF. Eles ficaram best friends forever. Não tão forever, depois você vai saber. Bom, assim foram os 5 dias, né? Super amigos, como eu disse. E aí aquela despedida, gente, pensa. Parecia que se conheciam há 20 anos. Choraram, mas choraram, sabe? Aquela comoção mesmo, assim, saudade já. Eles ficaram muito conectados por tudo que eles passaram, né? Então, gente, e assim o Renan seguiu fazendo a viagem dele toda, né? Foi lá para Portugal depois. E aí, olha que interessante, né? Por que a gente está contando tudo isso também? Toda essa história que o Renan me contou são coisas que estão gravadas assim na memória com muito carinho,
com um sentimento, uma nostalgia, porque foram momentos muito legais, né? Tudo que aconteceu para ele estar naquele momento, pensa que ele estava lá para ajudar aquele casal, ele estava lá para ser ajudado por aquela moça e ele ajudá-la, né? Porque ela estava passando por aquela situação, né, de assédio. Então a gente pensa como às vezes a gente passa por coisas que a gente nem acredita, né? Mas como isso tudo vai culminar em alguma coisa maior, né? E olha que interessante, essa moça dos Estados Unidos, Martina Martins, não é esse o nome, tá, gente? Tô inventando. Mas é bem sonoro assim, tá vendo? Ó, Martina Martins. Ai, gente, desculpa, essa gata ainda vai destruir a casa. Então o nome dela é bem sonoro, tá? Então pensa, gente, Martina Martins. Qual outro nome assim, ó, bem bonitinho, bem sonorozinho? Por que eu tô falando isso? A gente queria achar, ele queria muito achar essa moça. Por que acontece? Eles mantiveram contato por um tempo em redes sociais, né? Mas aí aconteceu uma coisa aqui, outra ali, e aí ele acabou deletando a conta dele, e aí não se acharam mais, né? Então, se você estiver ouvindo Martina Martins, ou alguém que conheça ela, né? Poxa, ele queria tanto relembrar, te reencontrar, dar risada, chorar, quem sabe, de novo. Então, se você conhece alguém que conheça ela, essa filha que hoje é uma moça, uma mulher, vai saber, tá onde? Tá nos Estados Unidos de novo? Tá no Brasil? Eu acho que esse podcast pode servir para isso também, né? Vamos achar, vamos ajudar esses dois esses amigos se encontrarem. Então, gente, olha só como que se dá, né, essa história toda. Por que, né, que a gente resolveu contar isso? É tão legal quando a gente percebe que coincidências que vão acontecendo fazem com que você tenha uma experiência assim maravilhosa. Você vê, ele fez um mochilão, aí a amiga que já tinha feito estágio em Portugal falou para ele, poxa, por que você não vai lá fazer uma parte da faculdade lá em Portugal? E aí ele vai para os Estados Unidos porque ele tem esse casal para visitar, e aí ele conhece a Martina. São tantas coincidências. Eu tenho certeza que você tem uma história assim. Eu tenho certeza que você tem uma história assim. Não é possível que não. A gente sempre tem histórias boas para contar. E a gente quer ouvir história boa também. Claro, a gente gosta daquelas histórias quentes, daquelas que a gente fica com raiva do cara, né? Gosta. Mas conta essas histórias também, faz bem, ó. Me conta se você tiver uma história assim. Meu contato do Gmail, ó. Eu não devia contar isso. @gmail.com. Manda sua história para mim. Aliás, eu sou Alessandra Scaff, eu sou atriz, contadora de histórias e eu tô louca para contar sua história. Manda para mim. Te vejo no próximo episódio.